Para os mais puristas, existe ainda o processo espinhoso e sua articulação interespinhosa, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos ficar só nesses 3 pontos, tá bom? A ideia não é essa. Mas vem cá, me diz uma coisa. Como é que você diferencia uma dor miofacial de uma dor facetária, para quem está ouvindo a gente? Porque elas têm uma sobreposição de zonas de dor. Então, assim, por exemplo, para quem não está... Uma dor miofacial do trapézio, ela vai doer com certeza na mesma área de dor da faceta de C3, C4, por exemplo. Não, C3, C4 não, C4, C5. C4, C5, C5, C6. Perfeito, Alessandro. Esse é um dos dilemas que a gente enfrenta muitas vezes. Então, assim, primeiro, exame físico. Você examinar o paciente, você palpar as facetas cervicais laterais e ver se existe ponto gatilho relacionado à topografia da faceta. O histórico da dor, uma dor que predomina matutina, ao acordar também faz pensar mais numa dor facetária. A imagem, muitas vezes o paciente, embora eu não possa descartar uma dor facetária num paciente com exames de imagem normais da articulação, elas geralmente têm algum grau de desgaste visível no exame de imagem. Às vezes esse exame basta uma ressonância, outras vezes você tem que complementar com uma tomografia. Alguns com um raio-x já ficam satisfeitos. Então, assim, a dor facetária é uma dor extremamente prevalente. Ela vem depois da dor miofacial em termos de frequência, mas ela deve ser sempre considerada. E temos também a dor discal. E aí, para falar da dor discal, a gente não tem como evitar de falar da hérnia de disco e pensa assim, por que a hérnia de disco é tão famosa se ela nem é a mais frequente? Por conta do grau de incapacidade que ela gera na vida do indivíduo. Exato. Isso é tão verdade que a gente pode estar falando desde uma dor muito difícil de responder ao tratamento, como a gente também pode estar falando de uma compressão de estruturas neurais. Vamos traduzir para a turma do Spotify. O disco intervertebral, ele está situado logo na frente da medula. A gente já mencionou lá para trás que se o cérebro fosse um computador, a medula corresponde a todos os fios que saem do cérebro e vão a cada músculo, cada receptor do seu corpo, indo transmitir ou levar uma ordem. Então, toda essa central de comando está ali compacta em um monte de fio, que a gente chama de axônio, numa estrutura muito, muito particular chamada medula. Então, assim, uma lesão na medula é o que provoca, por exemplo, a tetraplegia. Uma lesão na medula cervical. Tudo, né? Se você interrompe a transmissão do pescoço para baixo, pede-se o movimento dos braços, o movimento das pernas, pede-se o controle do intestino, da bexiga, tudo mais. Então, é importante entender como a medula ela é essencial. Uma hérnia de disco que comprima a medula vai levar a uma disfunção medular. E essa é uma disfunção com repercussões que vão muito além da dor, simplesmente. Então, a gente tem aí perda de sensibilidade, perda de força, ou seja... perda de controle de funções que até então estão no nosso controle, né? Por exemplo, controle esfincteriano, se for uma lesão dessas aí. Quando a gente fala controle esfincteriano, a gente quer dizer controlar o xixi e controlar o número 2. O número 2. Vai tudo na calça quando você perde controle esfincteriano. Mas, enfim, é por isso que a hérnia é tão famosa. Sim. Né? Isso quando é uma hérnia central. Se for uma hérnia que está lá no forame, pega o nervo. Onde o nervo está saindo, aí você vai ter repercussão no trajeto do nervo. Exatamente. Né? É bom lembrar que cada nervo, que cada raiz que sai dali do pescoço, e não só do pescoço, da coluna vertebral toda ali, cada raiz tem um endereço específico no nosso corpo. A gente chama isso de dermato. Tá? Isso, lógico, representação na pele. Mas cada raiz tem um endereço específico. Raiz de L5 na região lombar, a face lateral da perna. Raiz de L4, a face interior da coxa, passando ali pelo joelho, enfim. Você consegue, através do exame físico, de uma boa história, definir qual que é a raiz que
que está comprimida ali, né? A cervical tem um pouco mais de sobreposição que a lombar em relação aos dermátomos serem tão bem desenhados ou não. Não é bem desenhadinho assim, Na né? lombar é bem mais até. Mas, e a gente tem a correspondência tanto do dermátomo, que é aquela região que é inervada, cuja sensibilidade é relacionada a um determinado nervo, e a gente tem o miótomo, que aí é quando a compressão do nervo é tão mais forte, ela faz a pessoa perder a força em determinados grupos musculares. Então, sensibilidade e motricidade. É por isso que a hérnia discal é tão famosa. É. É porque ela é muito mórbida, ela atrapalha demais a vida da pessoa, tanto na coluna cervical, e aí a repercussão é mais nos membros superiores, quanto na coluna lombar. E aí a repercussão, obviamente, vai ser nos membros inferiores. E se for uma hérnia na coluna torácica, a repercussão, obviamente, é no tórax ou no abdômen. Né? Na coluna torácica... Mas é raro, né? É raro. Estatisticamente falando, a gente está falando de bem menos de 10%, que me perdoe.